Fala meus correligionários, Renato Mani Moicano aqui e hoje é o vídeo de lutas a se fazer após o UFC Freedom 250 Casa Branca, um dos melhores cards de todos os tempos. E como vocês podem ver, tem uma coluna aqui do meu lado, essa é a coluna dos lutadores que perderam nesse último domingo, nesse último UFC. E aqui é a coluna dos lutadores que venceram. E a gente vai falando um por um qual lutador ele deve lutar na próxima rodada. Então qual que é a parada? Hoje nós seremos os matchmakers e vamos fazer as lutas que a gente acha como fãs que devem ser feitas. Já peço o like, já peço o comentário e vamos embora pro vídeo. Esse é um UFC muito difícil de casar a luta, porque existem muitas possibilidades e vocês já vão ver agora. Diego Lopes, por exemplo, acabou de bater Steve Garcia de uma maneira incrível na Casa Branca, farmando uma aura danada. Editor, bota a foto dele farmando aquela aura braba na Casa Branca. Irmão, ele é simplesmente o BMF do peso pena. Luta com qualquer um, sai na porrada e como disse na entrevista, que não tem tempo ruim, se vier pra trocação franca vai perder. Isso foi o que ele disse, não importa quem lutar com ele, se vir pra trocação franca vai perder. Só ganha dele quem luta no talento, quem luta que nem o Volkanovski. E pra gente ver se isso é verdade mesmo, eu gostaria de assistir ele contra um ex-campeão. Mas calma, porque não é tão simples. Essa luta pode acontecer ou não. Por isso também temos outra opção que também é um cara brabíssimo, também um ex-campeão, mas de duas categorias diferentes, porque eu vejo esse cara com duas possibilidades. Ele já falou de subir de categoria, ele já disputou o cinturão 2 vezes do peso pena, então subir a categoria pode ser uma opção. Mas o problema é que essa opção da categoria de cima pode ter outras lutas. Então, se o Diego Lopes quiser subir e disputar o cinturão do BMF, eu gostaria de ver ele contra o Charles Oliveira. Essa é que é a verdade. Eu sei que muita gente vai me criticar botando o brasileiro pra lutar, mas ele falou que é o BMF e acho que é legal testar essa luta com o Charles Oliveira. Eu sei também que alguns repórteres perguntaram pra ele e ele falou, cala a boca, não fala disso não. Mas os fãs gostariam de ver. É realmente um porradeiro, tem um bom jiu-jitsu, só que a gente vai ter que ver mais pra frente, porque eu acho que o Charles Oliveira vai ter muitas opções aí, especialmente com o Justin Gaethje. Também não é fácil, a gente vai ter que falar sobre isso, mas é mais pra frente. Então deixa o like no vídeo. E por que eu botei o Aljamain Sterling? Aljamain Sterling também tá ali, top 4 do ranking, acabou de vencer o Zalal, ex-campeão. Se o Diego Lopes vence ele, credencia também a ter uma nova disputa de cinturão. Se o Volkanovski perder, se ele ganhar, não tem mais cinturão pro Diego Lopes. Mas se o Volkanovski perder, seja do Jean Silva, seja do Evloev, cria uma chance dele bater no Sterling e dele lutar pelo cinturão mais uma vez. Próximo lutador que a gente vai falar aqui, Steve Garcia, duríssimo, tava vindo de 8 vitórias. Meu irmão, saiu na porrada, salva de palmas pra ele, chat. Salva de palmas pra ele. Entregou entretenimento de qualidade e excelência. Editor vai botar na tela aí o momento da reação da luta entre os dois, que você só vê na live do Moicano. Bom jab direto de novo do Garcia, tá comendo, chat. Tá comendo, velho. Tá comendo o golpe, vai nocautear, vai nocautear, vai nocautear, trocação tá franca, Diego vai nocautear, caiu, é 1, é 2, é 3, vai nocautear, tá fora, tá fora, porra! Bora Brasil, caralho! Meu irmão, que luta! Então, Steve Garcia merece lutar com um cara que também é bom, que tá perto do ranking, não deve descer muito, porque tinha uma coisa aqui no Jungle Fight que era falado no Brasil, que é perdeu com honra, volta. Saiu na porrada, volta. E eu acho que essa é a mentalidade que tem que ser feita. Steve Garcia saiu na porrada, perdeu com honra, tempo ruim o tempo inteiro. Pra mim, deve lutar com o Zalal. Tá de igualdade ali no ranking com ele. Bota essa luta dos dois. Acabou de lutar pela primeira vez o main event contra o Sterling. Dá um main event de Apex pra esses filhos da mãe, velho. Faça isso, UFC. Faça isso, Caraca White. Comece a valorizar quem morreu pelo show. Ontem ele morreu, mas morreu pelo show. Próxima luta que a gente vai falar aqui, Bo Nickal, um cara que é extremamente hypado pelo UFC. E vamos falar a verdade, vem melhorando, tá? Vem melhorando. Começou como um wrestler, finalizador, e já nocauteou várias lutas. Nocauteou o Rodolfo Vieira, nosso querido Dodô, chutaço na cabeça, editor vai pôr aí só pra você ter uma ideia, absurdo. E agora nocauteou também o Kyle Dalkaus. Tem melhorado nas mãos, isso tem que ser dito. Veio pra América Top Team, que é um time de wrestler, mas está melhorando na mão. Quem que é o treinador dele? Melhorou bastante, merece lutar pros rankings. E eu acho que
vão colocar ele, o famigerado, o famoso, o já conhecido porteiro monstro do pântano do Apex, Roman Dolidze, em que rezam as lendas que está até hoje acorrentado no octógono do Apex, só luta no Apex e é o cara mais porteiro dessa parada. Tá sempre ali no top 15, top 14. Sempre que o UFC tá disposto a colocar alguém no ranking, ligam pra ele. E é isso. Tá vindo de 2 derrotas, não tem como negar, e vão marcar essa sodomização, esse espanqueamento dentro do Apex, você pode ter certeza. Ou para começar um card de numerado, não por causa do Dolidze, mas por causa do Boal Nical, beleza? Caio da Calço, um cara que teve a primeira passagem pelo UFC muito turbulenta, foi demitido, venceu as lutas e voltou. Voltou, mas o corpo ficou. Quem acompanhou a live viu, esse é um homem que está semi-morto. Portanto, vamos colocar ele no necrotério. Bota no caixão. Irmão, muito bem observado pelos ouvintes da Moicano TV e pelos inscritos do canal Renato Mani Moicano, que já foi Renato Mani Moicano Podcast. Simplesmente o homem está morto. Ele estava com uma coloração amarela no corpo, parece que estava sofrendo de impinge e ao mesmo tempo, como é que é o nome daquela doença? Coçadeira, sei lá. O editor sempre fala dessa doença aí, despeladeira, sei lá, essas doenças de cachorro. Peladeira, né, editor? Fala aí pra gente, editor, o que ele tá sofrendo? Irmão, ele tava mais próximo de uma cirrose ali, eu acho, você não acha não? Uma cirrosezinha hepática e tal, o bichão tava amarelaço, aquilo ali é fígado, Moicano. Aquilo ali é fígado. É que nem quando tem mancha na mão é rim, tá ligado? Ali é fígado, com certeza. Então, pra mim, diagnóstico preciso, 6 a 7 meses de vida, já, manda pro Rabecão. Pode chamar o Rabecão que esse aí tá fudido. Deixa o like que... Temas sensíveis. Live de 1,6 milhões tomou restrição, muita coisa dita, o pessoal do YouTube não gosta. Então deixa o like, ajuda aí a desenterrar o algoritmo do canal, que eu tenho certeza que a gente vai se fuder. Salva de palmas, YouTube. Muito obrigado. Entretenimento, tudo aqui é piada, ninguém tá falando nada, é um personagem, tá? A gente não tá falando, não é a opinião do canal, mas é brincadeiras, beleza? Próxima luta a se fazer, Maurício Ruffles. Meu irmão, simplesmente sodomizou o Michael Chandler, sacrificou o Michael Chandler naquele altar altamente satânico da Casa Branca, mas fez o show, meu irmão. Chute giratório foi 3 ou 4, soco era daquele jeito dele, Maurício Ruffles style. Então é um cara que a promoção vê com muitos bons olhos. E eu vou te falar mais. Eu acho que poderiam colocar ele contra o Elias Topuria, tá? Eu não sei se ele vai subir tanto nos rankings, ele tava em 9º, né? Tá eu em 9º, ele em 9º ali. Não sei como é que vai ser, no mínimo ele vai pular pra 9º, eu vou pular pra 10º, mas ele deve ficar ali na frente do Dan Hooker. Então é muito difícil falar que ele vai lutar agora já com o Elias Topuria, porque o Elias Topuria tem outras possibilidades e a gente vai falar já, tá? Mas eu não vejo ninguém no ranking pra ele lutar agora pra frente. Justin Gaethje, campeão, ele não luta pelo cinturão direto. Arman Tsarukyan, a gente vai falar, não acho que luta direto. Charles Oliveira, não luta direto. Max Holloway, McGregor. Benoit Saint-Denis, Paddy Pimblett. Matheus Gamrot, um jogo que não favorece o Ruff. Não tô dizendo que ele vai ganhar do Ruff, mas é um jogo que suja a luta. Talvez, mas acho que não. Dan Hooker. Por que eu acho que o Dan Hooker? Porque ele tem um estilo de strike e ele não vai ter como derrubar o Maurício Ruff e em pé vai ser massacre, velho. Tá? Maurício Ruff massacra ele. Tartaruga lá na árvore, não tem jogo pra derrubar ele, nem jogo pra lutar com ele em pé. E o único grappling que ele faz, editor, é o no-gi australiano, a famosa capoeira de gaúcho. É a única modalidade de agarração que ele conhece, é o no-gi australiano. Então ele não tem fundamentos para derrubar, para finalizar, para fazer o que o Benoit Saint-Denis fez, tá? Então eu gostaria de ver muito Maurício Ruffles versus Elias Topuria. Hoje em dia eu acho que não é uma loucura eu dizer que ele ganharia do Elias Topuria. Eu acho que ele poderia ganhar uma semana atrás você me chamaria de louco. Hoje não. A gente viu que o Elias Topuria sangra, que ele é somente um homem. E ele não é um deus, não é que nem o Batman e Superman. Mas o tamanho faria muita diferença, o strike. Vamos ver. Eu vejo essas duas lutas aí. O que você acha, editor? Minha única questão com o Dan Hooker aqui, e não tô dizendo que o Maurício Ruff tá treinando no guia australiano, tá? Mas ele está na Austrália.
Será que os dois já não estão virando brother também pela proximidade com o Volkanovski ali ou nada a ver? Acho que não. Acho que não. Isso é um bom questionamento, hein? Isso é um bom questionamento. Porque eu acho que o time do Volkanovski é o time do Hooker é o City Kickboxing, que é do Adesanya, Carlos Ulberg. E eu acho que ele vai lá, eu acho que o Volkanovski vai lá, mas ele tem um time dele separado. Mas pode ser, editor, pode ser que ele não queira enfrentar por treinar junto ou algo parecido, né? Mas seria uma boa luta. Seria uma boa luta, eu acho que é a luta pra se fazer. Vamos ver se vai acontecer ou não, tá? Vamos para o próximo, Michael Chandler Labrio, que eu não preciso falar muito. Editor, quantas derrotas seguidas esse homem já tá? 6 ou 7? 22. Ou 22 ou 30, não faz diferença. Esse cara entrou no UFC, a maior decepção que o UFC já teve. E eu sei porque ele aceitou a luta na Casa Branca. Agora, eu não sei se ele achou que tinha condições de vencer INSS. Não tem como. Outra opção que não fosse INSS seria o Tony Ferguson. Se o Tony Ferguson ainda tivesse na ativa, mas você tem que lembrar que eles já lutaram e ele ganhou do Tony Ferguson. Continuando no vídeo, Josh Rocket. Caralho, que luta. Todos vocês que criticaram, vocês são haters, tá? Meu irmão, foi um lutaço. Beleza, cansaram. São peso pesados, velhos e gordos e cansados, apesar dele só ter 28 anos, mas pra mim foi um lutaço. E eu vou te falar, difícil também ver o caminho dele. Difícil ver o caminho dele. Categoria peso pesado tá embaçada. A gente tem o Tom Aspinall, que é o verdadeiro campeão, era até o final de semana passado. Foi extirpado do cinturão, tá com a briga absurda aí com Ed Hearn, Dana White, não se sabe o que vai se fazer. Meu irmão, notícia de última hora, e a gente viu na Casa Branca, simplesmente um dos maiores campeões do peso pesado do boxe de todos os tempos, assinou com a Zuffa Boxe. É isso mesmo, Tyson Fury é agora o mais novo contratado da Zuffa Boxe. Que loucura, mano. Que guerra civil é essa que o Dana White está fazendo com boxe, com MMA e com as promoções de boxe do Ed Hearn, Golden Boy, a Showtime. Eu não sei o que vai acontecer, não. O Dana White não entra pra perder e sempre quer pegar a merenda toda, editor. O bicho não quer dividir nada, a merenda ele quer toda, editor. Quer passar 2 vezes na merenda do Sesc, repetir a gelatina, copo de suco é 2. Porra, o homem não tem maçã, ele passa lá, pega 2. O filho da puta não respeita o bandejão, editor. Qual é a tua opinião sobre esse negócio do boxe? A gente sabe, o cara adorava boxe, ele era muito fã de boxe, sobrou pra ele o MMA, ele falou, vou tentar fazer alguma coisa com isso aqui. Chegou agora o momento que ele tem dinheiro, né? Pelo visto, pra pagar o Tyson Fury, mano. Inclusive, não sei se você sabe, mas era pro Tyson Fury ter feito um anúncio de quem seria a luta ali na hora. Você viu essa discussão na internet? Não vi. Fale pra mim aí. Tiveram um problema ali de última hora. Mano, pelo visto, chamaram ele lá pra ele falar, vou lutar não sei quando contra não sei quem. Porque o Joe que pergunta pra ele. E ele fala, não, nós estamos aí acertando umas coisas, não sei o quê. E fica uma situação meio estranha ali, tá? Então, vamos ver o que vai dar também. Dito isso, por isso que eu tô te falando que a categoria peso pesado tá complicada, mas eu acho que se o Tom Aspinall não voltar, ou vão colocar... Ah, tá, mas calma. Tá bom. É porque antes de você mostrar aí é o seguinte, eu acho que ele disputa o cinturão, tá? Meu irmão, tá fazendo o textbook perfeito, tomou o UFC de assalto nesse ano e no último ano, vitória após vitória, discurso atrás de discurso. Ontem ele falou que a Michelle Obama era um homem. Isso pode pegar extremamente mal com a companhia, porque eu fiquei sabendo de uma coisa que eu não sabia, editor. Me parece que o dono da Endeavor é amigo pessoal do Obama. Você sabia disso? Não fazia ideia. Eu também não fazia ideia. Mas o dono da Endeavor... Acho que o Josh Rocket também não fazia ideia. Não fazia ideia, perfeito. E a Moicano, você tá dizendo com isso com base em quê? Eu tô dizendo o seguinte, a Endeavor é uma companhia pública, né? E o cara, eu não sei se é o CEO, se é o dono, mas é a maior figura da empresa, foi o maior doador, né, para a campanha do Obama. Então são dados públicos, entendeu? Amigo pessoal do cara. E aí eu fico pensando, será que ele vai disputar o cinturão por causa disso? É a única coisa que eu penso. Se não fosse isso, tá entendendo a narrativa? Eu acho que ele disputaria o cinturão, porque ele é americano, fez um bom discurso, fez uma boa performance, vem salvando a categoria do peso pesado, na minha opinião. Me fala outro peso pesado de ranking, ó, você não conhece, tá? Mas, ó, de cabeça. Fala peso pesado, você vai falar Walter Walker, você vai falar Poatan agora, você vai falar Cyril Gane, você vai falar, no máximo, Sergei Spivak não, Sergei Pavlovich e Tom Aspinall. São poucos nomes. E Derek Lewis, que é conhecido.
Esses são os pesos pesados que a gente tem. Então, beleza. Se não deixarem ele lutar de peso pesado, eu acredito que vão colocar o Poatan, dependendo do que o Poatan quiser. Muita gente tem falado sobre a adaptação do Poatan, eu vou falar ali mais pra frente sobre isso aí, o que o Poatan vai fazer. Agora, editor, essa é uma luta que se venderia sozinha, tá? Essa aí, se anunciarem essa luta, tá vendida sozinha, tá? Por quê? Ele trollou 2 vezes o Poatan, a primeira xingando diretamente a mãe, fazendo coisas absurdas, todo mundo ficou contra. E da segunda, ele usou um personagem pra cutucar tanto o Elias Topeira quanto o Poatan, sem ser direto, sem ser incisivo, sem retirarem ele da coletiva de imprensa. Então, uma coisa que eu tenho que te falar, me parece que esse cara é inteligente. Me parece que ele formou no college, foi atleta olímpico, mas me parece que ele não é só um otário, não. Ele tem inteligência, tudo que ele faz tem método, editor. Você tá entendendo? A primeira ele foi direto, na segunda ele foi... E perderam os dois, o Topeira e o Poatan. Então, se não disputar o cinturão por causa dessas coisas mencionadas aí, acredito que se o Poatan quiser ficar no peso pesado, é uma luta que se venderia sozinha. E é uma luta boa pro Poatan, na minha opinião, e é uma luta boa pro Josh Rocket. É melhor que o Josh Rocket lutar com o Poatan do que com o Ciryl Gane também. É mais hype. Ciryl Gane não tem hype nenhum. O que você acha dessa conversa toda aí, editor? Eu acho que essas são 2 lutas possíveis, tá? Eu acho mais difícil ele lutar pelo cinturão agora, e eu acho que é mais possível ele lutar com o Poatan. Essa luta realmente se venderia sozinha. Resta saber se o Poatan quer lutar, o que eu imagino que ele queira, porque a gente sabe que ele leva as coisas pro pessoal igual o Jamal Hill, você lembra? Sim. Jamal Hill pegou aquela correntinha lá do chama todo ensanguentado, meu amigo, o Poatan não ficou na boa não levou na moral não. Imagina agora. É mais uma motivação pra ele voltar e bater no cara, né? Então é isso, Josh Rocket ou luta com o Poatan no peso pesado ou disputa o cinturão. Se for, né, se as estrelas se alinharem aí e realmente o Tom Aspinall não voltar, dá pra ter isso, porque ainda tem um Tom Aspinall na jogada. Mas isso nos leva ao Derek Lewis. Quem o Derek Lewis tem que lutar? Irmãos, filha da puta, tem que lutar contra a esteira. Esse é um cansado. Ele é o maior nocauteador da categoria, mas, bicho, cansado, não sabe nada de jiu-jitsu, não sabe defender queda. Retrato falado do peso pesado. Se tivessem que falar, Moicano, sabe aqueles retratos falados que o cara vai fazer pra pegar bandido? Muito cuidado, YouTube, tô falando de lutador aqui, tá? Mas você desenharia o Derek Lewis. Gordo, sem gás, com tremendo poder de nocaute. É isso que aconteceria, tá? Alô, YouTube! Alô, YouTube! Alô, algoritmo! Deixa o like. Vamos para o próximo. Gordo, cansado. Sean O'Malley, a estrela que segue sendo feita pelo UFC, que segue colhendo os louros da mega promoção que o UFC coloca nele e... Mas vamos fazer o meia-culpa aqui. Parabéns. Lutou bem. Primeiro round complicado, tomou chute na perna, mas deu um nocaute no cara e falou que ia fazer o salute, editor. Fez o salute para as tropas em frente à Casa Branca, em frente ao Donald. Parou rápido? Parou. Mas também não dá para discutir, não dá para debater, certo, editor? Foi extremamente complicada ali a situação do juiz de interromper. Foi o Jason Herzog, um bom juiz. Fez o discurso dele e disse que queria lutar com o Peter Yan. Disse que queria lutar com o Peter Yan na Casa Branca e não foi ele, porque ele tava com medo ou sei lá o quê. E aí o Peter Yan já repostou e disse o seguinte: não lutei com você na Casa Branca porque eles queriam que você vencesse. Então eu tinha que botar alguém pra você vencer. Praticamente aceitou a luta. Então vai ser Sean O'Malley versus Peter Yan, apesar que ele não deveria lutar. Moicano, por que ele não deveria lutar? Peter Yan campeão, a primeira luta que ele fez com o Peter Yan foi roubado, tá? Foi roubado, Peter Yan venceu, deram a luta pro Sean O'Malley. Merab Dvalishvili, ele já perdeu 2 vezes o Sean O'Malley. Uma no Magomedov e ele não ganha. Então calma aí, ele tinha que lutar com mais um aqui, porque ele lutou com o Zahabi lá atrás. Mas a gente tem que lembrar que o Sean O'Malley foi um cara que lutou com o Marlon Vera, disputando o cinturão. O Marlon Vera estava em 10º. E ele disputou o cinturão com o Sean O'Malley. Então as regras normais não são aplicadas para o Sean O'Malley. E o que vai acontecer é que se tem uma luta que eu tenho certeza que vai acontecer é essa, editor. Certo ou errado? Não tem outra luta a ser feita. O Merab com certeza já sabe, irmão, que não vai ser ele mais. Era ele que devia lutar pelo cinturão, eu acho, né? Ter a revanche dele. Peter Yan ganhou uma, ele ganhou uma. Era a terceira aqui agora pra tirar a prova. Infelizmente o Sugar vai passar na frente dele e depois vai perder pra outra pessoa. Não vai ter outro Marlon Vera, pra colocarem pra ele lutar. E aí ele vai perder pra outra pessoa, o Sean O'Malley. É isso. Perfeitamente.
Isso nos leva ao adversário dele, Zahabi, o famoso Ariel Helwani, que é um cara muito chato de lutar. Eu acho que o UFC sempre vai manter ele na posição que ele tá ali, entendeu, editor? 6º do ranking, 7º do ranking, para colocar novos prospectos para bater nele. E quem eu acho que vai ser o novo prospecto é o Sean O'Malley 2.0, Peyton Talbot, que apesar de ter perdido pro brasileiro, pro Raoni Barcelos, voltou, né? Também com o UFC empurrando ele sempre, querendo promover ele sempre. Mas apesar do UFC ter querido promover ele depois da derrota, o UFC também quis fuder ele colocando o Jungle Boy, né? Que ele venceu. Foi uma boa luta e foi um adversário duro. Aí ele venceu e depois colocaram contra o Cerrudo. Então eu vejo essa luta acontecendo, porque eu acho que o Peyton Talbot ia sodomizar o Zahabi. Não seria uma luta muito fácil, tá? O Zahabi é muito ruim de striking. Moicano, mas ele venceu o José Aldo na descendente, José Aldo cansado, já não queria nem mais bater o peso. Então eu vejo Zahabi e Peyton Talbot, o famoso jogador de capoeira gaúcha e de noguê australiano, o Sean O'Malley 2.0. Estavam falando muito de botar ele contra o Cody Sanhagen. Eu não sei se você ouviu isso, editor, mas eu acho o Cody Sanhagen uma luta mais perigosa que o Zahabi, e eu acho que o UFC vai tentar proteger ele, tá? Eu acho que o UFC vai tentar proteger ele. Eu concordo 100%. Alguma coisa pra falar? Mas luta dura pro Peyton Talbot é o Sanhagen. Mas que eu acho que pode ser o Zahabi, sim. Inclusive, Zahabi é um cara excelente pra se ter no cartel, porque você precisa de lutadores semi-desconhecidos ou que só são conhecidos no Canadá. Então, vão voltar ele pro Canadá, mostrando que ele costuma lutar lá, e vão botar o Peyton Talbot pra bater nele lá. Inclusive, eles só botaram ele na Casa Branca porque tinha que ter um canadense, é que nem a Copa do Mundo, né? Tinha que ter um mexicano, tinha que ter um americano, tinha que ter um canadense, que a sede tá sendo em 3 lugares. Mas é isso. Exato. É a luta mais fácil de ver no Canadá, essa. Peyton Talbot versus Zahabi. Isso aí vai acontecer. Isso nos leva às 2 lutas principais do UFC Casabranca, que card, e foi o Ciryl Gane. Meu irmão, mostrou realmente níveis, tá? Níveis. Tava muito bem fisicamente, tava muito bem mentalmente. Ele que tem uma cara meio de abobalhado, né, editor? De bublé, assim, ele fica meio... fica com a cara meio de abobalhado. Mas na hora Acho que é por isso que o juiz nunca reprime ele, né? Essa carinha de inocente. Ele joga uma cotovelada e ele fica com a carinha de bobo. Mas é um lutador excepcional, tá? Tanto é que na luta que ele deu a dedada lá ele no Tom Aspinall, ele tava indo bem, tá? Tava acertando os golpes. Cara, é um excelente strike, exímio strike. Não é um bom grappler, mas não é um bom cara de wrestling. Perdeu finalizado pro John Jones, mas é o campeão dos pesos pesados hoje, tá? Ou ele disputa o cinturão com o Tom Aspinall, ou o Josh Rocket tem que lutar com ele ali, que a gente já falou, tá? Vai depender se o Tom Aspinall volta ou se ele não volta. É isso que vai acontecer. Não vou perder muito tempo nessa luta, porque tá claro aqui. Você vê uma outra luta pra ele, editor? Se o Tom Aspinall não voltar, e se o Josh Rocket for lutar com o Poatan, eu acho que ele pode lutar contra o Volkov. Essa é uma luta que ninguém quer ver. Não faz sentido. Não faz sentido, você tem que pensar como fã, como público. Eu sei. Como fã, eu gostaria de ver ele contra o Tom Aspinall. Mas se o negócio estiver todo embaralhado lá e o Josh Rocket for lutar com o Poatan, que é uma luta que eu acho que tem muita chance de acontecer, eu acho que sobra o Volkov. Acabou de ganhar do Valdo, né? Isso, vão fazer uma luta chata de 5 rounds que o Volkov provavelmente vai ganhar, como ganhou a primeira, mas que perdeu. Então talvez ele perca. Isso nos leva ao próximo Alex Pereira. Que tristeza, mano. Minha semana começou na terça-feira, velho. Hoje tá com cara de segunda, né, editor? Mas... pô, destruiu a semana aí. Alex Poatan perdeu. Esse canal aqui talvez não sobreviva mais uma Fight Week. Por isso a gente pede o seu like. E o que eu vejo do Poatan? Simples. Todo mundo sabe isso. Ou ele volta e bate no Uber e pega o cinturão dele de volta numa luta fácil, ou ele se permanece no peságio e bate no Rocket pra se manter nos pesos pesados, tá? Pra conquistar o 3º cinturão. Eu vejo ele favoritaço nessas 2 lutas, editor. Não sei quem não veria. Pra mim, favoritaço grandemente nessas 2 lutas. Próxima luta, campeão, Justin Gaethje fez o impossível, velho. Só merece viver o extraordinário quem acredita no impossível. Ele foi lá, acreditou e fez. Não vou perder muito tempo, a gente sabe que aqui é o menino Charlinho. Ah, Moicano, mas também tem um Armand Tsarukyan, sim. Inclusive, isso aqui não é Inside Information, eu não sei, mas me parece, o que eu acho é que estavam querendo fazer Charles Oliveira versus Armand Tsarukyan. Isso é mesmo da minha cabeça. O pessoal tava falando na internet e aí isso aí é da minha cabeça. Não sei se tem, não sei se não tem. Então, eu acho que é o vencedor.
tá? Acho que o Justin Gaethje demora um pouquinho pra voltar, vai esperar um pouquinho e é o vencedor dessa luta aí, vai lutar com o Justin Gaethje. E aí a gente tem Topuria. Ah, Moicano, você falou que o Topuria não luta com o Maurício Ruffles. Por quê? Eu acho que pode ser que lute, né? Como ele lutaria com o Maurício Ruffles se ele for demorar pra lutar? Porque o Maurício Ruffles ainda é novo. Agora, se ele for quiser voltar a lutar de novo, rápido, eu acho que vão colocar vencedor de Paddy Pimblett contra Benoit Saint-Denis. Tem que lembrar, os três são europeus. Um representa a Espanha, um representa a França e o outro a Inglaterra. Tem história. Paddy Pimblett com o Topuria tem história. Estão se pegando aí na rede social. Estão se xingando aí na rede social. Se o Benoit Saint-Denis ganhar, luta ele. Que merda, né? Esse Benoit Saint-Denis é um lixo, velho. E o Paddy Pimblett é um lixo. Essa categoria é um lixo. Mas esse foi o vídeo de lutas a se fazer. Me diga aí o que vocês acharam. Eu acho que ficou bem razoável. Se inscreva no canal. Daqui uns 2 dias tem card de apostas aí pro UFC Horiguchi. Lembrando, lives tudo sempre fica restrita. Então se inscreva aí no membro do canal. Deixa o like. Você pode ser amigo do Vorcaro, Povo Acebolado ou Rockefeller Illuminati. Veja as opções que mais se adequam ao seu bolso e entra aí. Valeu, editor. Muito obrigado. Deixa o like, deixa o comentário.